Seja na vida real ou na virtual, casos de racismo ficam cada vez mais evidentes. Olha essa situação. A gigante da internet Google retirou do ar um aplicativo de um jogo que oferecia, vejam só, um simulador de escravidão. Acredite, vou repetir, um jogo simulador de escravidão. O game estava disponível na loja de app da plataforma desde o dia 20 de abril, ou seja, há mais de um mês. Para vocês que nos assistem terem uma ideia, o aplicativo oferecia a opção para o usuário trocar, comprar e até vender uma pessoa virtual escravizada. Acredite. Isso, além de outras opções que quem se dispôs a estudar um pouco da história do Brasil sabe que permeavam esse tipo de relação. Foram quase 4 séculos de escravidão aqui no nosso país e a disponibilidade desse tipo de assunto enquanto, entre aspas, tá, gente, entretenimento, causou, é claro, indignação em muitos usuários, o que pressionou o Google a tomar uma atitude. Eu usei a palavra entretenimento para um assunto sério porque foi essa a alegação da produtora responsável pelo jogo, a Magnus Games, para a criação do aplicativo. Já a Big Tech americana diz em nota que não permite apps que promovam violência ou incitem ódio contra indivíduos ou grupos com base em raça ou origem étnica, ou ainda que retratem ou promovam violência gratuita ou outras atividades perigosas. E que qualquer pessoa que acredite ter encontrado um aplicativo que esteja em desacordo com as regras da plataforma pode fazer uma denúncia. Afirma também que quando identifica uma violação de política, toma as ações devidas. Apesar de toda essa explicação, desses vários ous da plataforma, o Ministério Público Federal entrou no caso e vai investigar o jogo que permitia castigar e torturar pessoas negras. A gente entrevistou o coordenador da pós em Educação, Cultura e Comunicações em Periferias da UERJ, Nielson Bezerra, e para o especialista no assunto, brincar com algo tão grave revela o quanto o assunto do racismo ainda precisa ser debatido na sociedade brasileira. Vamos ver. Quando usuários procuram entretenimento numa tragédia histórica que foi a escravidão de mais de 12 milhões de pessoas que saíram do continente africano e vieram para as Américas, desses tantos, mais de 45% vieram para o Brasil, a gente percebe o quanto a sociedade brasileira ainda depende de muito debate sobre o tema da escravidão, muito debate sobre o tema das relações étnico-raciais e muito debate ainda sobre as questões do racismo, né? Como o racismo ele atinge frontalmente a sociedade brasileira como um todo e como essa sociedade ainda depende, precisa, necessita de muitas reflexões coletivas sobre isso. E aí eu penso que esse jogo, acho que é muito importante dizer o quanto que os jogos de entretenimentos podem ser educativos. Mas esse jogo, particularmente, é um jogo que traz a reafirmação de estereótipos, a reafirmação de uma visão escravista da sociedade brasileira, mesmo depois de quase 200 anos da abolição da escravidão. Muito bem, para debater esse assunto, a gente convidou o Álvaro Pereira do Nascimento, professor de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e o Tom Mendes, que é diretor do Instituto Identidades do Brasil. Boa tarde, bem-vindos os dois. Álvaro, eu vou começar com você, meu amigo, porque esse tema chega a doer, né? Porque se você não é uma pessoa que se especializou, que debruça na história do Brasil com afinco, se você pelo menos lê a coleção do professor Laurentino Gomes, que é muito publicizada, você já fica horrorizado com o que foi feito com a população negra, esses 12 milhões de escravizados que saíram da África para as Américas e que eram jogados ao mar só para dar uma dos horrores da escravidão, vivos, muitas vezes. Como é que as pessoas conseguem brincar, meu amigo, com uma
uma situação dessas? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Tom. Boa tarde a todos que nos escutam e todas. É uma situação realmente extremamente grave, tá? Mas que, na verdade, está mostrando para a gente que a nossa sociedade é extremamente complexa, extremamente racista, extremamente homofóbica, extremamente misógina, tá? E não é somente por isso, mas também tem recheios de violência embutido. Não à toa nós vemos a quantidade de mulheres que são mortas diariamente, homossexuais, gays, lésbicas que apanham nas ruas. E quando se fala no ser humano, no indivíduo negro e negra no Brasil, parece que a situação se torna ainda pior, tá? Porque esses corpos não são respeitados, tá? Eles podem ser violentados. E a nossa sociedade, ela vive isso. Então a gente não pode esquecer que a nossa sociedade tem esse caráter, tem essa personalidade. É óbvio que as escolas, e nós da universidade temos trabalhado bastante para isso, para tentar reverter esse quadro, discutindo as relações étnico-raciais, como o professor Nelson Bezerra falou anteriormente, mas também discutindo questões como a religiosidade negra, mostrando que a África, inclusive, nós temos que falar isso, que a África não é a território do diabo, né? Para que até as pessoas entendam que a religiosidade negra é uma religiosidade que veio da África, é uma religiosidade, mais uma religiosidade que existe no mundo. Então, esse olhar sobre o indivíduo negro, sobre a mulher negra, é extremamente grave, né, do meu ponto de vista. Muito bem, Tom, queria te ouvir um pouquinho também. Eu conheço bastante o trabalho do IDBR e eu queria que você falasse até sobre como fazer esse trabalho nessa sociedade que brinca e faz um game com escravizados, com a situação da escravidão. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, Álvaro também. No IDBR a gente acredita muito primeiro no lugar da informação, né? A gente causa um grande susto, né? Quando a gente faz uma análise rápida de várias pessoas que têm estudo, várias pessoas que têm acesso à informação, não tiveram acesso desde o ensino básico até a graduação ou pós-graduação a informações racializadas. Eu conversei recentemente com o professor Adilson Moreira, que é um super especialista, acho que é conhecido de muitos aqui, inclusive do professor Álvaro também. Ele fala muito sobre o racismo recreativo. E nessa conversa que nós estávamos fazendo, né, ele falou, pessoas negras ouvem piadas racistas todos os dias, cotidianamente, por vizinhos, colegas, até pessoas estranhas. E todo tipo de brincadeira aqui no Brasil, né, para muitos brasileiros, o humor é uma forma aceitável de racismo, né? E nós, negros, não achamos graça nessas brincadeiras porque a gente sabe que elas não são brincadeiras, elas têm um propósito. Afirmar que pessoas negras, né, somos inferiores e devemos ocupar lugares subalternos na sociedade. Então, esse tipo de prática, né, que ela fica... transformam ela em um caso de humor, de entretenimento, que foi como a empresa utilizou, ela tem endereço certo, né? Então, para que a gente combata isso, eu acho que espaços de discussão como esse agora, dentro das organizações, como a gente faz cotidianamente no próprio IDBR, treinando lideranças, treinando todos os C-levels, o conselho das instituições, para que a gente consiga replicar e desencadear informações que sejam relevantes para a gente mudar a realidade brasileira. Não foram as pessoas negras que inventaram o racismo no Brasil. Então, esse é um combate, uma luta que tem que ser de todo mundo, né? Então, a gente prega isso todo dia para que isso aconteça de forma mais assertiva. Muito bem, muito obrigada, então, por complementar esse assunto aqui de forma brilhante, professor Álvaro Pereira do Nascimento, professor de História da Universidade Federal Rural do Rio, e o Tom Mendes, que é diretor do Instituto Identidades do Brasil. Obrigada aos dois aqui por complementarem esse raciocínio.